com a própria fé cristã. É, mais ou menos, né? Esse caso, ele associa mais a, por exemplo, a cultura pré-colombiana. Se você pegar os incas, maias, astecas, né? Eles falam de deuses voadores. Tem o deus serpente emplumado, Kukulcán, tem o Quetzalcoatl e algumas outras civilizações também falam de deuses que vieram dos céus. Algumas civilizações, por exemplo, como a egípcia, ela fala de seres antropomorfos, né? Tem aqueles deuses de cabeça de animal, corpo de gente, Sim. são seres antropomorfos. Isso existe também dentro da ufologia. Por incrível que pareça, por mais absurdo e bizarro que possa parecer, dentro daqueles 5% daquela tipologia que é o gama, tem seres antropomorfos. E aí eu vou destacar um ser desses seres antropomorfos, que é o seguinte. Nesse livro mesmo, a gente fez menção a um caso que aconteceu em Guarujá antes da era moderna dos discos voadores, antes de 1947, ou seja, em 1946, é um caso que envolveu um ser que foi avistado lá, que ele tinha o corpo de gente e a cara de gato. Né? Então era um ser alto, comprido, vestindo uma roupa meio verde azulada. Ele tinha um bastão nas mãos, que era um bastão com uma luz avermelhada na ponta, e ele veio numa nave que tinha escotilhas, os pezinhos de aterrissagem. Ficou super assustado. Esse senhor, né, que nos deu o depoimento, e depois no dia seguinte ele voltou e viu a marca. Esse fato aconteceu do lado do cassino, o antigo cassino, na Praia das Pitangueiras, lá na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo. Bom, esse caso, quando foi contado para nós, isso em 1987 aproximadamente, década de 80, o senhor, ele contou, me pareceu ser uma pessoa autêntica, que estava falando a verdade, e ele tinha feito esse desenho que ele nos presenteou. Com as descrições. Ele fez na hora que ele viu. Isso, em 1946. Eu guardei porque era um assunto bem polêmico, né? Eu não tinha conhecimento dentro da ufologia até então, até 1987, de algum caso que envolvesse um ser antropomorfo, com cara de felino e corpo de gente. Só que em 1996, eu fiquei sabendo que em Iporanga, no Vale do Ribeira, estado de São Paulo, né, interior de São Paulo, no Vale do Ribeira, um senhor tinha visto uma nave que tinha uma espécie de um para-brisa assim transparente, e dentro ele viu 2 seres com cara de gato. E essa pessoa me pareceu também autêntica ali na descrição, era uma pessoa simples do campo, não teria por que ficar inventando. E aí, a partir disso, como eu tinha 2 casos, eu disparei um comunicado via carta naquela época, porque não tinha internet, não tinha nada disso, e comecei a conversar com alguns ufólogos do Brasil e de fora para saber se havia outros casos envolvendo essa tipologia antropomorfa, né? Cara de gato e corpo de gente. E aí, para minha surpresa, eu fiquei sabendo de um caso que tinha ocorrido em Santa Isabel, na Argentina, em 1972. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Em Santa Isabel, na Argentina, um ser com cara de gato. Aqui tem ele mais ampliado. Pensei que era o Batman aqui, mano. Parece o Batman, né? Parece o desenho do... E esse ser, ele condiz com a altura descrita pelo senhor Antônio, bem alto, lá né? no Guarujá. Né? E então esse caso aconteceu em 72, em Santa Isabel. Teve também, depois, um outro comunicado que tinha um caso em Itajubá, em 1967, e tinha mais 2 casos nos Estados Unidos na década de 90, 1990, envolvendo essa mesma característica de cara de gato. Então, a partir daí, eu tive a plena convicção de que era uma tipologia real, porque eram pessoas diferentes. Mas poderia ser um capacete também, não poderia ser? Mas não foi visto o capacete, Como capacete? Porque geralmente quando você vê o capacete, ele é bem definido. Geralmente são capacetes
translúcidos, né? Então dá para a pessoa ver a cabeça dentro daquele aquário, vamos dizer assim, né? Que seria o capacete, né? Aí algumas tipologias também, mas eu queria terminar falando a respeito desse antropomorfo da seguinte forma: pesquisando na cultura religiosa egípcia, a gente vai encontrar pelo menos duas deusas, que é a deusa Bastet, que ela tem cara de gato e corpo de gente, e tem a deusa Sekhmet, que é cara de leão, que Sim. também é felino, e corpo de gente. Será que os egípcios não estariam demonstrando com esse deus um contato que talvez tivesse acontecido lá atrás? Então são coisas, conjecturas que a gente vai fazendo e juntando essas peças do quebra-cabeça. Então, onde que a gente quer chegar? Às vezes um caso bizarro desse é real, e às vezes um caso que alguém, querendo uma projeção na ufologia, querendo status, vem aí, cria um caso em cima dessa tipologia de 80%, que é o tipo alfa, ou o Grey cinzento, mas é uma mentira. Ela inventou ali uma história e aquilo vai passar como verdade, sendo que é apenas uma mentira.